Eis que o Senhor Jeová virá como forte, com seu braço dominará, seus cordeirinhos levará ao seu regaço. Isaías 40 está falando sobre o reino do Messias, sobre a vinda do Senhor. E olha só o que o profeta Isaías coloca: eis que o Senhor Jeová virá. Senhor. Eu quero destacar esse ponto, Senhor. Então ele começa no capítulo 40 a apresentar para a gente quem é esse Senhor. Então ele fala assim: mede as águas do oceano nas palmas das mãos. Você tem que ler o capítulo 40 todo, para você conseguir acompanhar essa mensagem. Ele mede o oceano na palma da mão, estende os céus como uma cortina. As nações do mundo para ele são como imagina toda a humanidade como você jogou a água toda fora de um balde e ficou aquela gota. E é isso. E ele continua: ele está sentado sobre o globo da terra. Na linguagem moderna de hoje, né? Porque o profeta Isaías nem era cientista, mas ele já falava: o Senhor está sentado sobre o círculo da terra. E nas traduções originais de hoje, eles já colocaram globo da terra, que a gente já sabe que a terra é redonda. Então ele mostra quem é esse Senhor. E seu braço dominará, poder de governo invencível, infalível. Então, quando Jesus vem se aproximando às margens do Jordão, João Batista apresenta: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está sendo interrogado pelos homens: quando virá o reino de Deus? Ele diz assim: o reino de Deus não virá com aparência exterior para alguém dizer está aqui ou ali. O reino de Deus está entre vós. Está aí, no meio de vocês. E o reino de Deus está entre nós. O Senhor Jesus está aí, está aqui agora. E eu destaquei essa palavra Senhor para nos trazer um alerta lá do Éden. Deus foi fazendo, foi criando. No princípio criou Deus, e Deus. Mas quando a Bíblia fala na formação do jardim do Éden, muda. Senhor Deus, pode ver lá. Na formação do jardim do Éden, no capítulo 2, Senhor Deus formou, aí tem as ervas, a formação do jardim do Éden, pelo menos é o título na minha Bíblia. Senhor Deus. Onde é que eu quero chegar? Qual o perigo que eu quero apresentar aqui nessa mensagem? É porque quando Satanás ele se dirigiu à mulher, ele tira o senhorio. A Bíblia veio falando Senhor Deus, mas quando Satanás
se dirigiu à mulher, ele tirou o Senhor. Ele disse, foi assim que Deus disse? Tirou o senhorio. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Salmo 24 diz que do Senhor é os céus e a terra, todos os seus habitantes. Todos nós fomos criados para a glória de Deus, para a fama, a grandeza, a notoriedade, o esplendor. Ele é o nosso Senhor, é o nosso dono, é o nosso dominador. Mas Satanás trabalha para tirar o senhorio de Deus. Como fez no Éden. Foi assim que Deus disse? Ele teria que falar, foi assim que o Senhor, Deus, disse? Mas ele tirou o senhorio. Foi assim que Deus disse? E amados, a serpente morreu. Eva morreu. Mas Satanás continua por aí. Não envelheceu. E as táticas são as mesmas. Se tratando do Evangelho, é a mesma sagacidade. Quando Deus se assenhoria de nós e nos dá ordem, nos dá leis, preceitos, doutrinas, e Ele chega para nós e tenta ridicularizar as leis, as ordens de Deus. E é o mesmo sistema, foi assim? É assim? Que ridículo! Não precisa disso tudo. Não precisa se vestir assim, não precisa andar assim. Não precisa. Deus só quer o coração. E o resto do corpo vai para o inferno. O coração comanda o corpo. Mas Satanás lançou essas, parece piadas, que caiu. Caiu como doutrina. Deus só quer o coração. É uma delas. Ele te criou, ele te formou. Para que Deus te criou? Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo formou. Para quê? Para o louvor dele. Mas aí vem Satanás e diz, Deus só quer o coração. Acrescentou até, e tem muitas pessoas pecando, ai daquele que acrescentar um tio na palavra de Deus. E o que eles acrescentaram? Vinde como estais. Vinde como estais. Aí as pessoas hoje entram na igreja de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito, mulheres com a vergonha de fora, homens como ímpios. Mas para ir em um tribunal, para se apresentar a um juiz, eles se arrumam direitinho. Mas Satanás lançou essa, vinde como estais. Até é para aceitar Jesus. Na rua, tá um ar livre na praça. Vem, do jeito que você tá, vem.
Agora, para entrar no santuário, não. Tem que ter decência, tem que ser ordem. As coisas de Deus é feita com decência e ordem. Mas como que a pessoa vai aceitar Jesus? Como que vai aceitar Jesus? Não, é Jesus que aceita a pessoa. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Se Jesus não aceitar, não dar um toque. Quantas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo e foram para a igreja? Chegaram lá, foram barrados na porta porque não pode entrar de qualquer jeito. E voltaram, foram em casa, botaram roupa decente e voltaram. E se converteram a Cristo, porque a voz do Senhor é irresistível. Por isso que Deus já não é mais Senhor de muitas igrejas. Virou bagunça. A igreja é a coluna da verdade. Aí nós estamos vendo arredar o púlpito, que era no centro, significa justiça, verdade. Jogaram para um canto, jogaram para o lado, porque ali já não tem mais verdade. Satanás, com a sua sutileza, usando outra coisa. Jezabel morreu, mas aquele espírito que possuía Jezabel, eles têm possuído muitas mulheres. Na igreja do Apocalipse, tenho contra ti que tolera Jezabel. Jezabel está nas igrejas, doutrinando, seduzindo, ensinando as mulheres a seduzir os homens. Se Deus é o Senhor da igreja, existe uma ordem. Deus é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Jesus nunca vai ser cabeça da mulher, no sentido de liderança. Já traçou. Mas Satanás tirou o senhorio com a sua sutileza, sagacidade. Tem muitas mulheres liderando, lançando modas, roupas até aparentemente, olha a sutileza, roupa lá no pé, mas desenhando todo o corpo. Então nós temos hoje, a partir desse espírito que veio para tirar o senhorio de Deus na igreja, muitas igrejas que viraram casa de show. E um pastor, ele foi aos Estados Unidos e ficou alarmado, ficou triste, porque onde foi palco de grandes avivamentos, hoje é boate, hoje é danceteria e também restaurante. Está acabando as igrejas. Porque com a sutileza de Satanás, ele tira o senhorio de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que um anjo desça do céu para pregar outro evangelho, e a gente está vendo aí outro evangelho. O apóstolo Paulo diz: seja anátemas, seja maldito, sem valor.
Se Deus não é o Senhor, é anátema, é maldito, é sem valor. E o valor do Evangelho, a igreja é a coluna da verdade. É a mulher se vestir com decência, ordem, pudor, modéstia. Decência, modéstia e pudor. Pudor, pureza. Modéstia, não seguir a moda, não seguir o mundo. A gente sabe como que a igreja se veste. A gente sabe. Mas dá ouvido a Satanás com a sua sutileza. Foi assim que Deus disse? Foi assim que o Senhor Deus disse. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu temo que na minha partida, como a serpente enganou a mulher. Olha a serpente lá na época do apóstolo Paulo, imagina hoje. Como que não está dias difíceis, trabalhosos, porta larga, escancarada, manifestação demoníaca nas igrejas, jogando pessoas no chão, inventam danças e mais danças e dizem que é Deus, que é o Espírito Santo. Não entendem o que a palavra diz. Virá a hora, e a hora é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A igreja é a coluna da verdade. Mas estão adorando na carne. Estão adorando como os fariseus. Do jeito deles. Estão atrás de benefício, de status, de fama. Enfim, e a gente está vendo como estão as igrejas por aí. Mas eu louvo a Deus que nós estamos vivendo os tempos da restauração de tudo. Eu não estou falando da obra da restauração de tudo, da qual eu faço parte, não. Também é, porque Atos 3:21. Convém que os céus contenham Jesus Cristo até os tempos da restauração de tudo. Claro que a gente não são alienados, a gente sabe que essa restauração de tudo é a restauração do Éden. Tudo, todas as coisas. Todas as coisas serão restauradas. Haverá uma só fé, um só rebanho e um só pastor. Toda essa bagunça vai cair por terra. Vai fechar as portas. Cuidado com grandes ajuntamentos. A porta é estreita, o caminho é apertado. Foi o que Jesus disse. Alguém desse meio evangélico, bem famoso, disse assim, que esses ajuntamentos grandes aconteceu no passado. É como se fosse uma bolha. As pessoas estão ali por causa de status, amizades, negócios. Não estão por causa de Deus. Não estão servindo a Deus, estão servindo aos seus próprios interesses. Que adorar a Deus em espírito e em verdade, Deus, seu Senhor, seu centro do culto, do louvor, da pregação, é diferente, é bem diferente. Cuidado, cuidado, cuidado
Deus, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Essas bolhas vão ser estouradas, como foi nos Estados Unidos da América. Vai ser estourada. Essas grandes ajuntamentos aconteciam no passado, mas vão se acabando. Vão se acabando. Porque a missão de Satanás é destruir. Ele vai destruindo, as pessoas ficam para lá, outro para cá. E são iludidos, engodados, enganados. Porque eles não querem o Senhor. Eles não querem o Senhor que manda, que dá doutrina, que dá leis, que dá preceitos, que dá mandamentos. O Senhor que abomina o divórcio, o Senhor que abomina matar filhos, evitar filhos, matar. A gente fala evitar para ser modesto, mas é matar mesmo. O Senhor abomina, e a gente está vendo. A gente vê igrejas grandes, templos grandes, até lotado. Mas procura as crianças, procura a juventude. Porque os pais não estão ensinando, não aprenderam que Deus é Senhor. Que Jesus é o Senhor da igreja. Ele manda, Ele governa. É Ele, tudo é para Ele, tudo é dele, tudo foi feito para a glória dele. E Ele enviou, nos deu, olha o hino do pastor Márcio, nos deu o Espírito Santo, o mundo ficou para trás. Ficou para trás a cachaça, a maconha, a prostituição, o divórcio. Ficou para trás matar filhos. Ficou tudo para trás. O mundo ficou para trás. No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não podem achar no homem segurança nem salvação. Meu amado, desperta. Desperta com essa mensagem. Procura uma igreja que Jesus é o Senhor. Jesus é o centro, tanto na mensagem quanto no louvor. Procura uma igreja que os homens não são como fariseus. Fariseus, Jesus diz assim, fazem o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Procura uma igreja que a liderança prega e vive o que prega. Prega e vive o que prega. Deus está restaurando a sua igreja na terra. Eu deixo meu abraço, a paz do Senhor Jesus. Não se esqueça de nos seguir no Insta, no Face, dá o seu joinha. E também nosso canal no YouTube, Pregador do Mato, o menor pregador do mundo. Aquele abraço.